entrou, meu Deus, a essas portas, ó Pai, que precisa, meu Deus, de um milagre, que precisa, meu Deus, resolver, meu Pai, um problema, Pai, que na mão dele, na mão dela, ela não consegue, ele não consegue, mas a partir do momento, meu Pai, que entrega nas tuas mãos, Senhor, o Senhor é o único que resolve, o Senhor é o especialista em resolver problemas que são impossíveis, o Senhor Jesus é especialista, meu Deus, em resolver problemas que não são possíveis aos olhos humanos. Então, Pai, eu quero te pedir nessa noite, que essa palavra toque em nossos corações, e que saímos daqui hoje, transformados pelo Teu poder. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Quem está comigo, dá um aleluia. Abra a sua palavra, abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5, fala sobre a cura de um paralítico. Creio que todos aqui conhecem essa mensagem já de cós, salteado. Cegos, coxos, paralíticos. Verso 4. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Eu quero te perguntar nessa noite, você me responda: você quer ser curado? A cura que eu vou dizer para você nessa introdução, que está no seu corpo físico, no seu espiritual, seja na sua vida financeira, em todas as áreas da tua vida. Eu quero te dizer nessa noite, que Jesus vem te dizer nessa noite, Ele quer curar você. No verso 10 vai dizer que o homem respondeu, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Verso 8. Então Jesus lhes disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem, olha só isso, permissão, autoridade para carregar o seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Verso 12, perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha sido retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Amém, amados? Então nós estamos na mensagem que vai narrar a história de um personagem doente, que tinha 38 anos. Esse homem estava doente de 38 anos. Por gentileza, meu querido pastor Kelso, põe aqui aquela imagem por gentileza. Estava no tanque de Betesda. Então no tanque de Betesda tinha quem? Tinha coxos, tinha paralíticos, tinha homens com enfermidades. A Bíblia vai dizer aqui que tinha homens e mulheres, crianças, a qual eram uma multidão. E eles esperavam à beira da piscina. Eles esperavam à beira do tanque de Betesda. Pela misericórdia de Deus, por 2 vezes eu cheguei no tanque de Betesda. Então essa imagem é uma imagem antiga. A imagem atual não tem água, está seco, está em ruínas. E cada vez mais vai passando os anos e os arqueólogos vão trazendo ali o resto que sobrou do tanque de Betesda. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Você quer ser curado, querido? Essa foi a pergunta que Jesus perguntou para aquele homem. Jesus lhe perguntou: queres ficar são? O tanque de Betesda era conhecido como lugar de espera. Betesda, a casa da misericórdia. Diga para o seu próximo: a casa da misericórdia. Ali estavam cegos, coxos, paralíticos, pessoas marcadas pela dor, pessoas marcadas pela espera. Todos tinham olhos voltados para a água. Todos tinham olhos voltados para aquelas águas. Por quê? Porque eles esperavam que quando a água se movia, acontecia o milagre. Quando a água era agitada, quando o anjo de Deus tocava nas águas, o primeiro que chegasse lá, ele era curado.
Era como se eu tirasse agora aqui uma nota de 100 e falasse: o primeiro que chegar aqui agora, recebe a bênção. Já pensou, pastor Enéas, que briga que seria? Era daquela forma. Só que não tinha 5, 10, 15, 20 pessoas. Era uma multidão de pessoas. Então esse homem, por 38 anos, ele esperava um milagre. A sua vida foi paralisada. A sua vida familiar foi paralisada. O seu trabalho foi paralisado. Por quê? Porque ele estava numa maca. Por quê? Porque ele estava doente, estava enfermo. A crença era que quando as águas se agitavam, o que acontecia, pessoal? O primeiro que entrasse era o que acontecia com ele? Ele era curado. Entre aquela multidão havia um homem, que a Bíblia não vai dizer o seu nome. Mas quantos anos que ele estava ali? Fala alto para ajudar o pregador. Quantos anos ele estava ali? 38 anos. 38 anos ele estava ali esperando uma oportunidade. Talvez você está 5, 3, 1 ano, não sei. Você está esperando uma oportunidade. E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, Jesus está aqui hoje, nessa campanha de cura. Não para te trazer a oportunidade. Ele vai curar você. Oportunidade significa espera. Oportunidade significa portas abertas. Mas não significa que você vai pegar no prêmio. Oportunidade é para quem vai correr uma corrida de 5 quilômetros. Ele não sabe se ele vai chegar em primeiro lugar. Mas eu quero dizer para você que o primeiro, aleluia, já está aqui. O primeiro, chamado Jesus Cristo, conhece a tua dor, conhece o teu sofrimento. Mas naquele dia, algo aconteceu. Que dia, amados? Naquele dia, a água não se moveu, o anjo não apareceu, o tanque não foi a resposta. Mesmo assim, o milagre aconteceu. Por quê? Pergunta para o pregador: por quê, pastor Alex? Porque o milagre não aconteceu porque a água se moveu. O milagre aconteceu. Por quê? Pergunta para mim de novo, por quê? Porque Jesus chegou. Eu quero te dizer nessa noite, Jesus já chegou sobre você. Jesus já chegou sobre a tua família. Jesus já está com você. Jesus já está na casa. Qual é a casa? Você. Você é o templo de Cristo Jesus. Oh, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, quando estava ali na cruz, e ele entregou o seu espírito a Deus, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. A Bíblia vai dizer que naquele mesmo momento o templo se rachou no meio. Qual foi o templo? O templo construído de cimento e tijolos. Ele se rachou no meio. E ali todo o governo romano foi envergonhado. Todo o inferno foi envergonhado. Jesus morre para pagar o meu pecado e o seu pecado. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscita. Jesus ressuscita e é recebido aos céus. E eu quero dizer para você, querido, Jesus já mandou para nós o seu Consolador chamado Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Jesus, antes de subir depois da sua ressurreição e passar 40 dias com seus discípulos, com seus irmãos, louvado seja Deus, ele disse: eu preciso ir para que o Consolador venha. O Consolador se chama Espírito Santo de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Ele está contigo. Diga para quem está à tua esquerda, à sua direita: Ele está contigo. Mas balança ele e fala: olha, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, está contigo. O milagre não aconteceu porque a água se moveu, porque o anjo tocou na água. Quem era o anjo? Uma autoridade de Deus. Quem é o anjo? Quando a Bíblia fala de anjo, fala sobre mensageiros. Não foi o mensageiro de Deus chamado anjo que tocou nas águas, amados. Não, foi Jesus que chegou diante daquele homem que tinha 38 anos com problema. Quem tem problema aí? A minha mão já está levantada. Eu quero te dizer nessa noite, se você acreditar nas Escrituras Sagradas, o seu problema vai se transformar em um milagre. E quando o seu problema se transforma em um milagre, ele se transforma em um testemunho. Só pode contar testemunhos quem tem intimidade, quem tem fé com Cristo Jesus. Ele já te deu a carteirinha, ele já te deu o cartão ilimitado para você usar. É só você ter fé e acreditar que vai acontecer. Louvado seja Deus. Estava perto do milagre. O homem com 38 anos, pastor Rafael, estava perto do milagre, mas ele continuava doente. Ele estava perto das águas. Ele deve ter pensado: minha cunhada Lúcia, eu vou me arrastejar até lá.
Porque quando o anjo tocar, eu sou o primeiro, eu me jogo. Ele tentou várias formas. E assim é o homem. O homem tenta várias formas fazer algo que Deus traga uma resposta para ele, aquilo que ele está precisando. Mas ele procura respostas que ele não vai ter a luz, que ele não vai ter a mão de Deus, que ele não vai ter principalmente a voz de Deus. Nós procuramos alguns artifícios, alguns atalhos. Eu vou dizer para você, igreja, com Cristo Jesus não tem atalho. Com Cristo Jesus tem cumprimento de princípios. Primeiro eu cumpro os princípios, depois eu recebo o milagre. Primeiro eu venho para a igreja. Primeiro eu procuro uma transformação na minha vida, no meu caráter. Depois eu vou ajoelhar e pedir: Deus, agora eu preciso do milagre. Por quê? Na vida de um homem, amados, o milagre, a resposta, a cura, não é o importante. Na vida de um homem e de uma mulher, o mais importante em Cristo Jesus é ter intimidade com Jesus. Eu fumava, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu adulterei, não adultero mais. Estar com Cristo, amados, estar com Jesus significa: eu não tenho mais opção de voltar para o passado. Eu preciso continuar em frente. O homem de 38 anos de idade, 38 anos, esperando acontecer um milagre. Porque a única oportunidade que ele tinha era se lançar nas águas. E eu quero dizer para você nessa noite: você não precisa mais se lançar às águas. A única forma que você precisa fazer quando você vem para Jesus a primeira vez é se batizar nas águas. Sim ou não, pastor Rafael? Depois disso você é batizado. Porque depois disso a Bíblia vai dizer que desce sobre aqueles que creem o poder de Deus, que é o Espírito Santo. E recebereis, aqueles que creem, recebereis sobre vós o quê? A autoridade do nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Para você levantar a tua mão e dizer: quem está preso vai ser liberto. Quem está enfermo numa cama vai se levantar e vai ficar curado. Quem está enfermo de AIDS vai ser curado. Quem está agora na UTI vai ser curado. Quem está num câncer terminal vai ser terminal para o câncer, mas não vai ser terminal para aquela vida, porque ela vai chegar nesse altar e vai testemunhar: Jesus me visitou, eu não precisei tocar nas águas, Jesus foi ao meu encontro. A bênção do homem que esperava há 38 anos, pastor Rafael, foi Jesus chegar e dizer para ele: eu cheguei, vou resolver seu problema. Jesus chegou, igreja, e ele vai resolver o teu problema. Não interessa da forma, não interessa o que você está vivendo, não interessa a forma, o problema que você está vivendo, não interessa o seu impossível. Você já tem habilidade, escuta o que eu vou te falar agora: habilidade, capacidade e autorização e habilitação do céu para tocar no teu milagre, para receber o teu milagre. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Aquele homem estava perto do tanque, perto das pessoas, perto da esperança. Ele estava perto da esperança, perto do lugar onde milagres aconteciam, mas ele estava longe de Jesus. Tem gente que vem para a igreja, tem gente que senta no banco, tem gente que ouve o louvor, tem gente que dizima, tem gente que primicia, tem gente que oferta, mas está longe do mestre. Quem está longe do mestre não vai ter milagre. Lázaro, sai para fora. Por que Jesus foi até Lázaro? Por que Jesus disse para as outras pessoas que Lázaro não estava morto? Para a sua família ele estava morto, mas para Jesus ele dormia. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Como que um homem vai dizer para um defunto: venha para fora? Como é que Lázaro se encontrava? Como é que ele se encontrava? No túmulo, amados, todo enrolado, cheio de pano. Porque no cuidado fúnebre dos judeus, não é colocado num caixão, enrola-se num pano e deixa lá. Jesus ficou na pedra, mas Jesus é ressuscitado. E depois Jesus disse: Lázaro, venha para fora. O que acontece? Lázaro veio para fora. Vim para fora, amados, é sair da escravidão. Vim para fora é sair da enfermidade. Você não está entendendo. Vim para fora significa receber a bênção de Deus. Vim para fora significa sair do sepulcro. Tem pessoas que sentam no banco da igreja, louva, dizima, oferta, mas por dentro estar como um sepulcro. E se o teu interior, amados, estar como um sepulcro, eu quero te dizer nessa noite, Jesus manda te dizer: venha para fora.
A primeira transformação que Jesus faz na vida do cristão é transformar ele de dentro para fora. O homem estava perto do tanque, perto de pessoas, perto da esperança. Estava onde os milagres aconteciam, mas ele continuava doente. E quantas vezes isso acontecia? Quantas vezes isso repetia? Quantas vezes isso era um loop? Quantas vezes isso se repetia? Quantas vezes isso se repetia com 38 anos? 38 anos esperando um milagre. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Quem está me compreendendo em nome de Jesus? Você quer ser curado nessa noite, igreja? Mas ainda carregamos, olha só, amados, nós estamos dentro da igreja, nós estamos visualizando Jesus, mas nós ainda carregamos feridas que nunca entregamos ao próprio Jesus e a Deus. Como é que eu oro? Eu me ajoelho em nome de Jesus, falando com quem? Com Deus. Deus, em nome de Jesus. Por que eu digo em nome de Jesus? Porque eu, Alex, mesmo que jejue, mesmo que eu faça tudo o que tem que fazer, jamais eu sairei do modo pecador, amados. Mas quando eu falo em nome de Jesus, eu estou pegando o quê? O sacrifício eterno de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E estou dizendo, Deus, foi por causa de Jesus que o Senhor colocou de novo a ponte que chegasse até o Senhor. Por quê? Porque antes, lá em Adão pecou. E quando Adão pecou, ele quebrou a ponte. A ponte foi destruída. Qual é essa ponte? A ponte de comunhão entre eu e Deus. A ponte, ou seja, o acesso, a habilitação que Adão tinha de conversar com Deus na virada do dia às 18 horas. Falar sobre tudo que acontecia no Éden, quando eles pecaram. Adão e Eva pecam. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, lá no início, que aconteceu a queda. Mas a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que Jesus ressurrege. Jesus vem como um filho de Deus. E ele se entregue por mim e por você. Neste momento, Jesus quis dizer, Pai, das tuas mãos entrego o meu espírito. O que ele quis dizer sobre isso? Ele quis dizer, pastor Enéas, Aline, irmã, irmão, todos que estão aqui, eu estou te dando habilitação. Eu estou te dando autoridade. Para você erguer suas mãos e dizer, em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Eu quero fazer um exercício contigo agora, amados. Você vai pensar no teu problema. Só na sua mente. E no final do seu problema você vai dizer bem forte, vai acontecer. No 3, 1, 2, 3. Só que eu vou dizer para você, vai acontecer, está no futuro. Já aconteceu aqui hoje. Recebe a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Recebe a tua vitória. Mas ainda carregamos feridas que nunca entregamos a Deus. Nessa noite é momento de você entregar os teus problemas, as tuas feridas a Ele, queridos. O maior psicólogo, o maior médico chama-se Jesus Cristo. Esse você não precisa pegar uma agenda, ajuntar um dinheiro e marcar uma consulta, não. Qualquer lugar que você estiver, você fechar os seus olhos, se conectar com Deus e falar, Deus, em nome de Jesus, olha Deus, pelo poder de Jesus Cristo, por Ele ter morrido na cruz do Calvário, ouve minha oração agora. E você começa a falar com Deus. E quando você começa a falar com Deus, a sua fala com Deus significa uma comunicação. A Bíblia vai dizer o que eu ligo na terra é ligado no céu. Então quando eu começo a falar para Deus os meus problemas, eu começo a falar para Deus e entregar para Ele, eu estou entregando as minhas feridas. Eu estou entregando os meus problemas. Quando eu entrego os meus problemas, Jesus vem sobre mim e fala, filho, você está curado. Filha, você está curada. Filha, aquilo que você quer na tua casa, na tua família, de libertação, eu já entreguei para você. Quem está comigo, dá uma glória a Deus bem forte. Estar perto da cura não é o mesmo que receber a cura, pastor Ernesto. O homem com 38 anos esperando a cura, ele estava perto da cura, ele visualizava, ele assistia de camarote ao vivo. Quando o anjo de Deus vinha, tocava as águas, uma primeira pessoa mergulhava. Quando aquela pessoa mergulhava nas águas, todos os seus problemas eram resolvidos. João capítulo 5, do 1 ao 9, vai dizer isso. Pastora Cidimara, todos os seus problemas. Não importava se era financeiro,
se era um problema físico, se era um problema emocional, espiritual, todos os problemas eram resolvidos. Mas para quem? Para quem chegava primeiro. Eu quero dizer nessa noite, amados, vou te dar mais uma notícia boa para você. Jesus já chegou na sua casa. Jesus já chegou na sua casa e Jesus já chegou na tua causa. Ele faz questão de estar contigo. Jesus faz questão de resolver o teu problema. Sabe para quê? Fala com o pregador. Para quê, pastor? Para ele ouvir o teu testemunho. Quando você chegar no teu serviço, você dizer: aconteceu, foi assim, assim, assim. Para você chegar onde você estuda, para você chegar na tua família, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, dizer: olha, o meu filho não tinha jeito, mas quando eu comecei a apresentar ele para Jesus, começou a ter uma transformação. Quando eu comecei a apresentar ele para Jesus, teve uma mudança. Uma mudança, olha só, amados, na vida de um homem, pecador igual eu fui, viciado nas drogas, nas ruas do Recanto das Emas. Você está aqui de hoje diante de um milagre. Era para mim ter morrido antes dos meus 18, era para mim ter morrido antes dos meus 16, porque eu entrei numa overdose. E no momento que eu entrei na overdose, ainda tive uma consciência de dizer: pastor Rafael, Deus, me tira dessa, porque nunca mais eu vou viver isso. Isso aconteceu. Meu pai já foi para a glória, minha mãe ainda está viva. E minha mãe vai dizer: meu filho, eu vi você deitado numa cama, que o teu quadril estava sobre a cama, e você gemia como um porco quando ele vai ser morto. Já viu um porco quando você dá aquela facada, ou então dá uma marretada na cabeça, ele começa a gemer. Eu estava daquele jeito, mas eu estava num transe de uma overdose e passando muito mal, que eu pensei comigo: eu não vou sobreviver depois dessa, porque naquele dia eu usei muita droga. Eu estou falando isso em 1996, quando eu andava nas ruas, as outras pessoas que eu nem conhecia, os outros jovens apontavam as mãos para mim, com o dedo indicador dizendo: eu vou te matar. Eu olhava para ele e falava: mas eu não devo esse cara. Mas eu ouvia isso: eu vou te matar. Eu quero dizer para você: podem tentar te matar, podem tentar te paralisar, mas quando Deus coloca as suas mãos sobre a sua cabeça, querido, o inferno tem que cruzar os braços, os demônios, os principados têm que cruzar os braços e falar: eu perdi. Não tem como mexer com ela, não tem como mexer com ele. Recebe essa palavra sobre você, querido. Recebe essa palavra sobre você. Deus conhece você. Aplauda ele, que é digno de toda adoração. Oh, aleluia! Estar perto da cura não é o mesmo que receber a cura. Você pode estar perto das coisas de Deus sem experimentar a transformação que Deus deseja fazer sobre a tua vida. Sem a transformação, amados. Esse homem de 38 anos, ele queria ser curado. Mas Jesus não queria só curar ele, Jesus queria transformar a sua vida. Todo homem, toda mulher transformada, todo jovem transformado, ele vai transformar outras pessoas. A Bíblia vai dizer que quando Saulo cai do seu cavalo, literalmente, quando ele viu uma luz, aí a voz vem: Saulo, por que me persegue? E ele sem saber, mas a Bíblia vai dizer que Saulo vinha com uma guarda romana, soldados fortes com espadas, homens bem armados. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens, pastor Anés, caíram. E quando eles caíram, eles não conseguiram mais se levantar. O único que ouviu a voz foi Saulo. E depois houve uma mudança na casa de Enéas. E houve o quê? A transformação. E o que é que Deus, quando Deus transforma, ele muda o nome. Qual foi o nome de Saulo? Mudado para qual? Ajuda o pregador, gente. Paulo. Talvez você pense assim: ô Alex, Jesus não mudou meu nome. Em 2026, Ele não precisa mudar o teu nome para mudar você, para transformar você, para te levantar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Todos vocês que creem nessa palavra, que a palavra não é minha, João capítulo 5. Todos vocês que creem na palavra, Deus nessa noite está mudando situações na tua vida. Deus está mudando situações na tua vida. Vai haver transformações na tua vida, que pessoas vão dizer, igual o apóstolo Wesley fala: uau, ele gosta de falar isso, né? Estou pegando. Uau, pessoas vão olhar para você e vão dizer: pastor Aline, o que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com os filhos? Recebe isso aí, pastor Aline. O que aconteceu com os filhos da Aline? O que aconteceu com Samuel, com a criancinha? Cada vez mais crescendo, cada vez mais crescendo, cada vez mais crescendo. Daqui uns dias, amados, nós não vamos precisar chamar ninguém para a igreja. As pessoas vão ligar no nosso telefone, vão mandar um WhatsApp e perguntar: eu posso ir hoje na tua igreja lá? Agora pergunta aí, por quê?
Porque elas vão visualizar na tua vida a mudança e a transformação que o Espírito Santo já está fazendo sobre você. Jesus perguntou: queres ficar curado? Queres ficar são? Era uma pergunta simples, mas o homem não respondeu: sim, eu quero. Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me colocar onde? No tanque. E esse diálogo, essa conversa, pastor Nés, não foi com as outras pessoas que estavam ali. Isso não foi depois de ter acontecido um milagre ali, Aline. Nossa, aquela pessoa, você viu como é que foi? Não, ele estava conversando com o mestre. Tem alguns amigos meus que não são cristãos, falam assim: ei mestre, eu corrijo na hora, não me chama de mestre. Mestre só tem um, chamado Jesus. Aí ele fala para si: mas por que você está falando assim comigo? Aí é a hora que eu entro com o evangelho, aí eu vou explicar quem é Jesus Cristo. O próprio mestre estava falando com um homem que esperava há 38 anos uma oportunidade que as águas se movessem para que ele fosse curado. Só que aquele homem que tinha 38 anos doente, esperando a sua cura, não sabia quem era Jesus que estava à sua frente. No caminho de Emaús, não é isso que a Bíblia diz? 2 homens estão falando sobre o caos que aconteceu em Jerusalém. Estão falando sobre o caos do próprio Jesus que tinha sido morto, que tinha sido mutilado, morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Ali eles estavam dando as notícias um para o outro, eles estavam falando sobre o que aconteceu. Mas o próprio Jesus se transforma na terceira pessoa com eles. E eles sentam na mesa. E ali quando eles vão fazer a comunhão, comer o pão, é que Jesus deixa que os seus olhos, eles caem em si, a Bíblia vai falar isso. E eles observam que quem estava com eles aquele tempo todinho, irmão, era o próprio Jesus. Eu quero te dizer para você, perante as tuas lágrimas, perante os teus choros, perante as tuas preocupações, ansiedade à noite, durante a perca de sono à noite, pensando no teu filho, pensando na tua filha, como é que ele está, de que forma que ele está lá agora, eu quero te dizer nessa noite: Deus é o teu advogado. Eu quero dizer nessa noite, Jesus é o teu advogado. Eu quero dizer nessa noite, Jesus está contigo. Quando ele te disse: eu te trago, aleluia, eu te trago das trevas para a luz, ele quis dizer, qual foi a sua comunicação? Você está comigo, você está abraçado sobre os meus braços, ninguém mais toca em você. Mesmo que toque em você, pode durar um pouco, mas eles não vão sorrir. Pode durar um pouco, pode ter um tempo, mas eles não vão ter vitória, porque eles vão ver que você está comigo. Jesus manda te dizer isso nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Depois de tantos anos, amados, ele já sabia de cor explicar sua dor. Ele sabia contar a sua história. Não é assim? Você já viu aquela pessoa que é doente há muito tempo? Não, essa doença aqui é hereditária, está tudo certo, vou morrer assim, desse jeito. Certa vez aqui na 290, eu dentro do ônibus, graças a Deus, que aquele dia Cristo estava comigo, porque rolou um assalto dentro do ônibus. Na época da Napolina, quem lembra da Napolina? Só os antigão. Na época da Napolina. E aí, eu sempre sentei no fundão ali, né? Fiquei ali quietinho, mas não teve jeito, o cara passou por todo mundo, fez o limpa. Aí, um ficou na porta da frente e um ficou atrás. E aí, depois do assalto, bora para o ônibus aqui, abriu a porta da frente para ele descer e ficou o ladrão de trás, na porta de trás. E aí uma senhorinha, uma tiazinha falou: ô meu filho, que Deus te abençoe. Ele respondeu, pastor Anés: tia, nessa vida não tem Deus não. Na hora eu pensei, vai vir um carro agora e vai pegar ele. Nessa vida não tem Deus não, aqui é com o diabo, é com o inferno. Amados, tem pessoas que é exatamente isso, sabe contar a sua história triste. Quem tem uma história triste aqui? Minha mão já foi a primeira levantada. Todo mundo tem uma história triste para contar. Sabia contar a sua história, sabia justificar a sua derrota. A decepção havia se tornado a sua identidade. Qual era a sua decepção? Qual era a decepção desse homem? 38 anos doente. Estou decepcionado, pastor, que é isso? Estou doente, 38 anos, ninguém me coloca no tanque, ninguém me ajuda. Estou aleijado, ninguém me ajuda. Todas as vezes eu tenho que observar, durante 38 anos, de tempo em tempo, o anjo toca nas águas e alguém é curado. Menos eu sou curado. Tem gente que já pegou na sua identidade contar a história triste. Para ele está tudo bem estar enfermo.
Para ele está tudo bem estar na miséria. Para ele está tudo bem ter espírito de loucura. Para ele está tudo bem estar no caos. Para ele está tudo bem estar dando errado. Não, irmãos. Você tem que observar e dizer: Cristo que habita em mim. Eu sou um pequeno Cristo aqui nessa terra. Cristo que habita em mim me deu autoridade. Me deu autoridade e habilitação para dizer: diabo, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. A vitória está sobre as nossas mãos. A graça de Deus está sobre as nossas mãos. Betesda significa o quê? Casa de misericórdia. Sabe por que eu estou aqui, você está aqui hoje? Porque Deus teve misericórdia de nós. E a misericórdia do Senhor todo dia nasce novo, todo dia nasce eterna, até o momento que Ele vai tampar. E vai tampar o quê? Vai fechar a porta da graça. Nós estamos vivendo um tempo da graça, não é isso, meu pastor Enéas? Nós estamos vivendo um tempo da graça, que é viver um tempo de quê? De misericórdia, de compaixão. Porque eu e você, queridos, já era para todos nós sermos o quê? Consumidos. 38 anos esperando, irmão. 38 anos aguardando. 38 anos esperando, e o cara está de frente com Jesus Cristo, e ele vai dizer: mas olha, eu não posso ir lá não, porque não tem ninguém que me coloque lá no tanque. E esse senhor nem sabia quem era Jesus, Lúcia. Ele não sabia. Quem está me compreendendo nessa noite, amado? Você quer ser curado, igreja? Você quer ser curado, igreja? Então ele sabia contar a sua história, ele sabia justificar a sua derrota. Tem gente que justifica a própria derrota. A decepção havia se tornado a sua identidade. Ele não enxergava mais possibilidades. Ele enxergava apenas limitações. Tem gente que tem Jesus, tem gente que passou uma semana ouvindo palavras de primícias, palavras abençoadas, de homens de Deus, de fé, mas ainda se limitou. O que é se limitar? Se limitar é você determinar que vai andar num carro e obedecer a via. Vou rodar só de 40 aqui nessa via, essa via é só de 60, essa via é só de 80. Quando você vai para Goiânia ali, você é até 120, não passa disso. Você tem um limitador. Você sabia que esses carros aí de logística, de entrega, todos eles têm um limitador de velocidade? 60 por hora, não passa daquilo ali. O motorista pode apertar o acelerador no fundo, pastor Rafael. Não vai não, só 60 por hora. Quem está me compreendendo em nome de Jesus, amados? 38 anos. Pastor Rafael vai me dar um toque aí, tá? Do horário aí. Em nome de Jesus, já estou terminando. Ô mistério. Elas responderam pela ferida, responderam pela frustração, responderam pela decepção, mas Jesus ainda continua perguntando: você quer ser curado? Eu estou te perguntando, você quer ser curado, querido? Ô mistério. Porque aquilo que você sofreu não define quem você é. Aquilo que você sofreu no seu passado não define quem você é. Se eu fosse olhar para o meu passado, eu era um noiado. Hoje eu sou pai de família. Continuo bonitão? Continua bonito? Hoje eu sou pai de família, meu querido. Vou fazer 25 anos casado com a mulher mais linda do mundo. Ô mistério. Dia dos namorados, né? Já comemorando, né, pastor? Dia dos namorados? Já, mulheres? Já foi, né? Você quer ser curado? Porque aquilo que você sofreu não define quem você é. A última palavra continua sendo de quem? De Deus. Jesus não perguntou sobre o passado daquele homem. Jesus não perguntou quem te deixou assim, quem errou, quem te abandonou, há quanto tempo você sofre. Jesus perguntou: você quer ser curado? Enquanto o homem olhava para trás, amados, para o seu passado, para o seu sofrimento, Jesus apontava para o seu futuro. Jesus apontava para o seu presente, para a sua frente. Jesus apontava para frente. Esquece o teu passado. O teu passado só serve para você contar de testemunho. O que vale para Jesus agora é de agora em diante. Talvez você tenha sido traído, abandonado, humilhado, esquecido, mas Jesus não veio para apenas revisitar sua dor. Ele veio para transformar a tua história. Ele não veio só para olhar para aquele homem: você está curado, querido. Você está curado. Daí ele olhou para ele e disse: a tua vida muda hoje. A tua história muda hoje. Todas as pessoas que Jesus tocou, não tem jeito, Lúcia, elas vão contar testemunhos. Quando ele é curado, chega lá na frente, o que acontece?
O sumo sacerdote vai perguntar: por que aconteceu? Você não pode pegar o teu leito, você não pode ser curado, você não tem permissão para ser curado. O diabo está dizendo para você: não dê ouvidos. Você não tem permissão para ser curado. Você não tem permissão para o seu filho ser abençoado, para a sua família ser abençoado. Repreende essa palavra agora em nome de Jesus. Você tem que dizer: em nome de Jesus, eu já tenho habilidade, eu já tenho habilitação e autorização do céu, aleluia, para vencer, para ir em frente. Louvado seja Deus. Jesus pergunta para você nessa noite, queridos: você quer ser curado? O que faltava não era água na vida daquele homem, era Jesus. Durante 38 anos aquele homem acreditou que a solução estava no tanque, que a solução estava nas águas. Ele pensava: se a água se mover, se alguém me ajudar, se eu chegar primeiro. Mas a resposta estava diante dele, Jesus estava ali. E talvez hoje você esteja pensando dessa forma, irmãos: se eu tivesse mais dinheiro, se aquela pessoa mudasse, se aquela porta se abrisse, se as circunstâncias fossem melhores. Mas Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: o milagre não aconteceu porque a água se moveu, o milagre aconteceu porque Jesus chegou na tua vida. A água se movia tempos em tempos, mas Jesus transforma vidas a qualquer tempo. A água alcança Jesus alcança todos que creem. A água dependia da oportunidade, Jesus é a oportunidade. Quem espera apenas o movimento das águas pode perder a chegada de Jesus. Quem espera o movimento das águas pode perder a chegada de Jesus. Jesus chegou diante daquele homem que tinha 38 anos, esperando ser sarado. A Bíblia vai dizer no verso 9: imediatamente o homem se viu curado. Pegando o seu leito, começou a andar. E aquele dia era um dia de sábado, não podia curar. Jesus era proibido de curar naquele dia. O que eu quero dizer para você: o diabo tem colocado coisas, tem mandado frases na tua mente, dizendo que você não vai vencer, dizendo que teu estado último agora é ao qual você estava quando você entrou por aquelas portas. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Ele já te entregou a tua vitória. Jesus já entregou nas suas mãos, querido. Quem espera apenas o movimento das águas pode perder a chegada de Jesus. Não coloque a sua esperança apenas nas circunstâncias. Coloque a sua esperança na presença de Jesus. Eu quero orar por você nessa vida. Eu ia falar mais, mas eu quero que você fique de pé agora. Eu quero orar pela tua vida. O que eu quero dizer para você agora: levanta dessa sua cadeira agora. Levante-se, como Jesus disse para aquele homem: levante-se. Levanta-se, pega o seu leito e anda. Jesus manda dizer para você hoje: levanta do choro, levanta da tua dor. Oh Espírito de Deus, levanta do choro, levanta das suas lágrimas, levanta do sofrimento. Acabou o sofrimento, acabou o choro, acabou a tristeza, acabou a ansiedade, acabou a depressão, acabou a escassez, acabou a miséria, acabou as palavras de derrota. A vitória está sobre você. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O que Ele quer dizer nessa noite para mim e para você? Levanta, amados. Pega o teu problema, coloca debaixo dos teus braços e glorifica o nome de Jesus. Levanta significa, em outra comunicação, o teu problema foi resolvido. Jesus resolveu o seu problema. O leito que carregava o homem, passou a ser carregado por ele. Aquilo que dominava, perdeu o domínio. Aquilo que aprisionava, perdeu a força. Aquilo que definia, perdeu o poder. A culpa, amados, a depressão não precisa carregar você. A culpa não precisa carregar você. O medo não precisa carregar você. O passado não precisa carregar você. O pecado não precisa carregar você. Em Cristo você pode levantar. Em Cristo você pode ressurgir. Em Cristo Jesus você pode começar de novo. Levanta tuas mãos agora. Começa a falar com Deus agora. Começa a dizer: meu Deus, oh meu Pai, obrigado, Pai.
Obrigado pela tua palavra me transformar, pela tua palavra me mudar. Obrigado, meu Deus, por esse momento maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por esse momento lindo. Obrigado, meu Deus, por esse momento de cura. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, meu Deus, por eu não precisar tocar nas águas. Obrigado por eu não precisar tocar nas águas, ó Deus. Obrigado por o Senhor tocar na minha vida. Aleluia, 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 aleluia.